Olá, eu sou o Diácono Eduardo Sierra, aqui da Arquidiocese de São Paulo, na nossa Escola da Fé semanal. Toda segunda-feira nós estamos aí online para debater, para explanar um assunto a respeito da fé da nossa religião. Hoje estamos refletindo sobre Jesus e o absurdo da violência. A gente tem ouvido aí inúmeras análises a respeito do crescimento da violência no mundo todo, né? Então vamos fazer aí um paralelo, olhando para a violência, mas olhando para Jesus. Jesus é aquele que nos ensina a vencer a violência ou a romper com a cadeia da violência. Então nós vamos nesses encontros, talvez 2 ou 3 encontros, aprofundarmos essa questão da violência, violência na Bíblia, violência que a gente vê no dia a dia, e como isso é um absurdo para o ser humano, é um absurdo para aquele que tem fé. Mas vamos então rezar, porque quem não reza vira bicho. E uma das maneiras de vencermos a violência é através da oração. Deus de amor e misericórdia, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para que possamos compreender e possamos administrar os nossos impulsos, administrar também aqueles, de uma certa forma, com aqueles que nos odeiam, para que possamos evitar a violência no meio do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, está aí a nossa figura de Jesus, e aqui eu peguei uma figura aqui de guerra, uma figura de guerra com canhões, hoje os drones, esses objetos aí que voam para todo lado. Mas será que a violência é só na guerra? Ou será que a guerra é fruto de um estado bélico do ser humano, que vem desde muito longe? Aí você pode dizer, bom, então será que a gente pode lutar contra isso, se ele já está instaurado há milênios, Será que a gente pode lutar contra isso? É claro que podemos lutar contra a violência próxima, contra a violência no meio do mundo, a violência que pode acontecer contra nós mesmos. É isso mesmo. Pode ocorrer que, de alguma forma, sejamos violentados interiormente, violentados nas nossas esperanças, aspirações. Então vamos adiante aí nessa reflexão muito importante nos dias de hoje. Porque a violência, antes de mais nada, ela gera medo. E o medo é algo terrível, que paralisa, que deixa a gente frustrado e a gente não consegue ir adiante por causa do medo. Então vamos lá. Então vamos pelas perguntas. Uma maneira da gente desenvolver um tema, e isso vem lá da filosofia, é através do questionamento. A gente fazendo perguntas e perguntas e perguntas, a gente vai tirando ali algumas conclusões, vai aprendendo de tal maneira que as perguntas vão nos direcionando, vão fazendo com que apareçam coisas novas da realidade. Então é através do questionamento. Será que Jesus Cristo permite a violência? Qual era a atitude dele diante da violência? Ele permitiu a violência? Quando ele diz que se alguém te der uma bufetada, você deve virar o rosto, como que permitindo que lhe dê uma bufetada no outro lado do rosto, ele permite a violência em que circunstâncias? Será que sempre eu devo virar o rosto para receber um novo ato de violência? Vamos ver isso aí, vamos pegar o texto lá direitinho, como é que está no original. Temos em Mateus e em Lucas essa passagem, mas se a gente olhar para Mateus, ele explica um pouquinho melhor.
E nós vamos ver isso aí também. Tem violência que é tão cruel, mas tão cruel, que não pode ser perdoada, que não é perdoada. Né? Às vezes a gente vê casos tão terríveis de violência contra pessoas inocentes, contra crianças, contra etnias, né? De tal maneira que fala, não é possível que possa haver perdão para essas pessoas. Mas a gente sabe de antemão, adiantando aqui um pouquinho, que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Então, será que toda violência tem perdão? Mas sob que condições ocorre o perdão com relação à violência? Né? Que condições ocorrem? Será que eu devo perdoar toda a violência contra mim? Ou será que eu tenho que tomar alguma atitude? Permitir e que isso seja um ato contínuo? Ou eu tenho que barrar isso e como barrar isso? Né? Quais são as condições para barrar isso? Né? Não revidar é sabedoria ou covardia? Então, se alguém sofre um ato de violência e não revida esse ato, é uma covardia, e ninguém gosta de ser covarde, né? A gente não está acostumado aí a trabalhar essa questão da covardia e não devemos ser covardes, porque Jesus diz assim, coragem, eu venci o mundo, eu venci a morte, né? Então, covardia não faz parte do dicionário de Jesus Cristo, né? Então, não revidar. Mas tem alguns momentos em que é melhor eu não revidar, é melhor eu não revidar para tomar alguma atitude depois. Não estou falando aqui em vingança, né? Porque às vezes a pessoa pode não revidar, falar, espera lá, vai ver só. Será que é isso? Claro que não. Então nós vamos dar uma olhada aí como é que isso verdadeiramente é sabedoria, dependendo das circunstâncias. O que Jesus nos aponta sobre isso? Vejam que o assunto ele é bem amplo, e hoje em dia é uma questão quase de sobrevivência, ou de vivermos melhor, sabendo lidar com a violência que está impregnada por aí. Vejam o caso de futebol, torcedores, né? Vejam em lutas que esmurram o outro até sangrar. Vejam, Maguila morreu recentemente, né? Fruto de problemas no cérebro, ali, de múltiplas pancadas ali no cérebro, de tal maneira que acabou tendo sérios problemas, né, de raciocínio, de memória, etc. E, ao mesmo tempo, acabou levando à morte. Será que essas lutas, né, e que arrasta tanta gente assim, né, por que será que arrasta tanta gente um ato que a gente poderia denominar de uma brutalidade? Né? Vamos lá, seguir aqui adiante. A pessoa violenta está longe de Deus, virou as costas para Deus quando eu sou violento. Deus é amor, não é? Deus é amor. A violência é um ato de amor? Claro que não, né? Então nós vamos desenvolver aqui isso. Mas será que o violento tem salvação? Né? Eu fiz essa pergunta mais para frente, né? Por que a violência está tão presente no mundo? Por quê? Seriam apenas razões de povos, tradições, povos que se degladiaram lá no passado? Será que
o perdão é necessário, mas ao mesmo tempo eu abrir mão do perdão é um ato de covardia, eu usar o perdão para uma violência é um ato de covardia. Será que são questões também de falta de oportunidade quanto à educação? Será que a educação nos deixa menos violentos ou menos violentos para algum tipo de violência? Mas eu posso ter também a violência intelectual, onde eu coloco o outro de maneira inferior, né? Eu me colocando acima do outro apenas porque eu estudei faculdades, uma, duas, três, sei lá, eu posso me achar, e é um ato de violência eu ali colocar o outro para baixo, eu fazer com que o outro seja menosprezado, é um ato de violência, é isso? É bom a gente ir pensando nessas coisas, né? Então vejam quantas violências. Tem a violência psicológica, né? Violência psicológica ali, que também acaba com a pessoa, né? Então vejam aí, e o que Jesus nos aponta para tudo isso? Será que eu tenho um caminho que vai me ajudar em todos esses aspectos da violência? Né? Veja, a comunidade europeia, os países ali, foram ao longo do tempo extremamente violentos entre eles. França, Espanha, França, Inglaterra, né, Portugal. Então os países ali, Alemanha, né, Napoleão. Então vejam que existiram ao longo do tempo inúmeras contendas. E como é que eles fizeram a tal da União Europeia para beneficiar o continente europeu? Como é que eles chegaram a isso e venceram a violência de tal maneira em que você usa um passaporte, você pode ir para todos os países ali, no continente europeu, você pode trabalhar em vários lugares. O que teve que acontecer? Né? Se eles continuassem levando, não, porque no século XVII, no século XVIII, né, Napoleão Bonaparte, século XIX ali, né, 1800 e pouco, Napoleão Bonaparte invadiu, saqueou, etc., tomou, não perdoou, então a União Europeia. Né? Então vejam, teve que ter um momento ali que falou, não, peraí, vamos parar de brigar entre nós, vamos nos unir aqui, para que a gente sobreviva, para que uns ajudemos os outros. Está vendo aí? Isso tem a ver com quem mesmo? Com Jesus, com o perdão. Então, para vencer, aqui eu já vou dando aí um spoiler aí, né? Para vencermos a violência é necessário perdão. Vejo que, né, no caso da União Europeia, né, dos países europeus ali, será que um ficou subjugado do outro? Não. Todos puderam se elevar, né, numa convivência pacífica, criar ali um banco central único, a questão das moedas e como isso foi convertido, e julgamentos, etc., né? A desvalorização de moedas, as despesas públicas, essa coisa toda ficou um pouco mais complexo, mas eles conseguiram. Países que tradicionalmente eram inimigos, assim, e que existiam piadinhas, né, entre eles, né, menosprezando o outro, o francês com relação ao inglês e ao espanhol, etc, etc. Então vocês vejam que como ocorre a superação da violência. Que nós podemos também trazer para o nível de povos, podemos trazer para o nível de torcidas, de futebol, por exemplo, podemos trazer para questões individuais também. Isso tem lá em Jesus, tem essa maneira de lidar para que a gente possa superar a violência, porque a violência é perigosíssima. E a gente vai ver isso. Será que a gente sobrevive a uma violência global? Né? A humanidade sobreviverá? Né? Se a violência descambar de vez? Né? Será possível isso que eu acabei de dizer, né?
superarmos a violência ou será o fim do mundo? Muita gente fala, bom, o clima está estranho, né? E aí você tem questões de aquecimento global, os mares se elevando. Ah, mas fala, não, mas veja bem, até o ano 2100 vai aumentar não sei quantos graus, até o ano, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas será que se a gente não se cuidar, a gente desaparece como humanidade antes de qualquer desequilíbrio da natureza? O que é mais perigoso, então? É a violência, a sua escalada, né? ou questões climáticas que são perigosas, com enchentes, etc, etc, ou secas, né? Que também é um perigo. Mas de repente tem um perigo maior aí que é a violência, né? A violência, guerras, etc, etc, etc. Vamos lá. Então eu fui buscar lá a definição de violência. O que é violência? Né? Qual é a abrangência da violência? Porque a gente pode achar que a violência é uma agressão física apenas, né? Então vamos lá. É o uso intencional, eu intencionalmente estou realizando uma violência, né? Aqui também a gente tem que pensar, por exemplo, uma pessoa que bebe e mata alguém no trânsito, né? Você fala assim, não foi intencional, né? Porque ela não, né? Mas ela potencialmente é responsável pela morte. Por quê? Porque ela sabia, e todos nós conhecemos, o risco de dirigir alcoolizado, né? Então tem que responder, porque aquilo é um ato de violência, porque pressupõe que você pode afetar outras pessoas, pode de alguma forma prejudicar alguém, matar alguém, ou mesmo prejudicar materialmente alguém, né? Então, da força física ou poder, que a gente vai explicar depois melhor. Com ameaça ou dano. Uma ameaça é uma violência? Vocês vejam na questão quando você tem aí, né, que se algumas pessoas são sequestradas, né, sequestro relâmpago, se usa muito a ameaça. Eu vou te matar, eu vou matar a sua família, eu vou matar alguém, né, seus filhos, eu sei onde você mora. Então, forte ameaça. Aquilo é uma violência? É uma violência, tá certo? É uma violência. Você pode dizer assim, bom, mas não deu uma coronhada na cabeça. Não deu uma coronhada na cabeça, mas é uma violência tal e qual uma violência física, né? Ameaça ou dano contra si mesmo. Então eu posso cometer uma violência contra mim mesmo? Posso cometer várias violências contra mim mesmo, sendo então eu o agente, o protagonista desse ato violento contra mim, né? Que vai desde, tem gente que se fere, né? Se corta, ali você tem problemas psicológicos, né? Problemas de consciência, de punição, de autopunição, pessoas que consideram que merecem um castigo, né? E tem aí uma punição por alguma coisa que fez. E Jesus, será que pode ajudar nisso aí? Né? Será que pode resgatar esse ser humano que faz essa autopunição quando você sabe que nós somos o templo do Espírito Santo? Quando você sabe que tem que ter o perdão, e o perdão tem que ser até com relação a você mesmo, né? Você se perdoar. Aquele que não se perdoa, vive de uma certa maneira se violentando. Será que tem muita gente por aí assim? Tem, a gente sabe muito bem que tem muita gente assim por aí.
comer, né? De uma certa forma prejudicando o meu organismo, né? Ou com álcool, ou com as drogas, ou com açúcar, pessoas que não podem comer açúcar, é um ato de violência para consigo mesmo, né? É claro que muitas vezes temos questões psicológicas de pessoas que não conseguem, né? A questão do vício, assim como a droga, né? Ou de alimentos que nós não deveríamos ingerir, né? E acabamos ingerindo porque a pessoa, não, mas eu gosto de comer isso, né? Eu gosto disso. É um ato de violência isso. Eu não estudar, por exemplo, né? Às vezes você passa 4 anos numa faculdade aprendendo, se desenvolvendo, né? E aí você fala, não, eu não vou fazer isso, para quê? Vou me esforçar lá, sentar num banco de faculdade, tem que pagar, vou trabalhar para estudar, etc, etc. E às vezes a pessoa passa 40 anos num trabalho em que ela tem uma remuneração bem baixa, né? 40 anos onde ele fica lutando e trabalhando e se desgastando, ao passo que muitas vezes se eu tivesse gasto 4 anos, não que esses 4 anos eu não possa viver também, você pode viver, você vai conhecer pessoas, vai abrir seus horizontes, vai se desenvolver, vai raciocinar melhor, né? Então aquele esforço, será que não valeria a pena frente aos 40 anos de sofrimento? 40 anos e o final da vida, né? Estou dizendo 44, fazendo aí um paralelo aí, né? Um joguinho de palavras aí, né? Então é isso contra si mesmo, contra outra pessoa, de maneira individual, contra um grupo ou uma comunidade, né? Aí já é questão de grupo, onde eu, de alguma maneira, você vê torcida, briga entre torcidas, é uma briga contra uma comunidade dos torcedores ali, né? Pode ser uma comunidade cristã ou uma comunidade, por exemplo, judaica, né? Ou a comunidade do Islã, né? De pessoas que defendem, ou uma comunidade de religiões afrodescendentes, candomblé, umbanda, etc., né? Que pode resultar em sofrimento. Resultou em sofrimento, já é um ato de violência, né? Mesmo que não haja agressão física, mas muitas vezes termina na agressão física, né? Morte, né? Violência, muitas vezes leva à morte, né? Aqui a gente vê, temos aí várias causas, né? E uma delas é a espiritual, ou desequilíbrio espiritual. O desequilíbrio espiritual, que também pode estar associado a um desequilíbrio emocional, de tal maneira que a pessoa, né, a morte. Você vê casos aí entre casais em que a esposa mata o marido e o marido mata a esposa, e filhos matam pais, etc, etc. Você tem aí um desequilíbrio e que leva a morte. Dano psicológico. Alguém fala assim, bom, dano psicológico não é tão grave assim. Claro que é. Pode acabar com a pessoa de tal maneira que ela não consiga estabelecer laços afetivos, vínculo de amizades, né? Então esses danos psicológicos através de uma violência psicológica faz com que a pessoa se apequene, né, muitas vezes, e não tenha forças para se desenvolver seu potencial, desenvolver as suas, os seus talentos, né, os seus dons, porque ela está apequenada através de uma violência psicológica, né? Também faz parte dessa violência o desenvolvimento prejudicado, que é o que eu acabei de falar. Então você não desenvolve todo o seu potencial, porque por causa dessa violência
que pode ser assim de menosprezo, né? Menosprezar e a pessoa terminar de alguma forma internalizando isso, né? Ou privação, né? Ou privação, cárcere privado, né? É uma violência enorme, porque a pessoa não sabe o que vai acontecer, não está debaixo da justiça, muitas vezes está debaixo da justiça, mas também tem problemas, né? Ou privação de alguma coisa, né? Diversos aspectos da privação. Então, violência envolve tudo isso. Como é que está a nossa sociedade? Está violenta, olhando essa definição e essa abrangência da violência? Extremamente violenta, né? E muitas pessoas vitimadas. E é só no Brasil? Não, é no mundo todo. É no mundo todo, com diversos países, diversas culturas, e dentro de países ricos existe também essa violência? Claro que existe. Países desenvolvidos? Sim, existe essa violência, né? Existe essa violência. Países assim que têm um IDH maravilhoso, né? Um grau de desenvolvimento e as pessoas de oportunidade, de trabalho, de estudo, etc., que a pessoa se suicida, né? De alguma maneira, o suicídio, que é uma violência contra si mesmo, né? Como eu falei anteriormente, essa pessoa de alguma forma recebeu violência também, né? De uma violência de significado, né? Não conseguiu dar significado à sua vida, ressignificar a sua vida para vivê-la plenamente, né? E aí, num lugar onde você tem IDH alto, né? Onde você tem aí um nível alto de civilização, de direitos, e ainda assim violência, né? Violência. E a questão da liberdade, né? A violência é um ato também contra a liberdade do outro. Né? Várias liberdades, de ir e vir, liberdade de se desenvolver, liberdade de viver, liberdade de poder andar, liberdade de, né? As diversas liberdades, né? Então vamos lá, os tipos de violência. Eu tenho que caracterizar isso para que a gente entenda, que a gente vai entendendo como é isso na ação e a ação de Jesus Cristo, como é que pode essas diversas dimensões, como é que nós podemos, aderindo a Jesus Cristo de uma maneira mais forte e radical, como é que nós podemos vivenciar isso, né? Então a física, agressões físicas, como bater, chutar, empurrar, queimar, cortar, etc. Essa aqui é a mais simples da gente entender, né? Se você olha para Jesus Cristo, né? Se alguém é cristão, né? É cristão, verdadeiramente cristão, claro, vai cometer algumas dessas ações, né? Isso aqui, antes de mais nada, é falta de respeito no sentido de entender que o outro é nosso irmão, né? Então, aquele que pratica isso aqui, é claro que não está sendo cristão. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem ama o outro, agride fisicamente, bate, chuta, empurra, queima, corta, etc. Claro que não. Veja que aqui, se nós tivermos verdadeiros cristãos, e essa parte física, já a gente vai eliminar um monte, não é possível. Ou se a pessoa se diz cristã e pratica tudo isso aqui, tem alguma coisa errada. A não ser que ela esteja num surto psicótico, esteja numa crise qualquer, é cristã, mas tem outros problemas de fundo, né? Outros problemas de fundo. A questão, tipo de violência psicológica.
insultos, humilhações, ameaças, manipulação, controlar o outro de maneira que faça a minha vontade. Então veja, tudo isso aqui está na dimensão psicológica da violência, né? Insultar. Insultar vem com desprezo pelo outro. Se você ama o outro, você vai desprezar o outro, insultar o outro, né? Humilhações. Veja que humilhações bem diferente de humildade. Até nós temos aí a raiz, que é próxima, né? Vamos nos hidratar, para não violentar o corpo. Tratar bem da garganta e do organismo, né? Então veja, humildade. Jesus Cristo é humilde por natureza, né? Ele se coloca como humilde. Então a humildade é uma condição para que eu dialogue com o outro. E eu estou assim eliminando uma grande parte da violência. Agora, humilhar o outro vem lá do pecado original, né, de querer ser superior, né? Se vocês comerem daquele fruto lá no paraíso, centro do paraíso, vocês serão iguais a Deus, né? Querer ser o Deus é o poderoso, o Deus é aquele que está acima de todos nós, e nós somos criaturas. Querer ser Deus é querer usurpar o lugar de Deus, que é o sol, né? É Deus, é Ele que é Deus, nós não somos deuses, né? É claro que temos a divindade dentro de nós e deveríamos agir assim no sentido de sermos generosos, misericordiosos, né? Ameaças, ameaçar o outro. Às vezes, grande parte disso aqui, o que tem aqui por trás disso, é uma fraqueza. Os fracos, muitas vezes, eles fazem isso aqui, né? Eles ameaçam, como se fossem porque eles são fracos, frágeis e podem ser levados aí e fazem atos bárbaros, né? Com relação ao outro. Manipulação. Isso aqui é aquele que é maquiavélico, que manipula o outro, que de uma certa maneira procura enganar o outro, manipulando, mentindo, né, levando o outro ao sofrimento, tudo aquilo que nós falamos ali atrás, né, no slide anterior. Né? E o controle do outro, então exercer o controle absoluto do outro, porque eu sou superior ao outro, que está lá no pecado original também, e a gente sabe disso, né? Veja como as coisas estão interligadas aí em várias situações da fé. Da fé. Ainda nos tipos de violência, temos aí, que não estão naquela lista ali, a violência sexual. Qualquer ato sexual não consentido, assédio sexual, né? Aquela tentativa, né, usando de todos os meios para o ato sexual, né? Assediar de maneira aqui precisamos tirar algumas coisas, né? O namoro, por exemplo, no caso do namoro, existe ali uma aproximação, um contato, querendo conversar com o outro. Isso é sério? Não, né? Isso começa com flerte, começa com admirar alguma coisa, aproximação, enfim. Mas o assédio, ele é diferente, principalmente porque a pessoa não quer, né? Ela dá alguns sinais de que ela não deseja aquele relacionamento, e aí o outro faz aquele assédio usando todos os meios, e aí é um ato de violência, sim. Exploração sexual, né? Todo mundo sabe, isso é questão de explorar sexualmente as pessoas, né? Com a questão da prostituição, etc, etc. Temos também, antes de finalizarmos, a questão patrimonial, dano ou destruição de bens. Então é um ato de violência. A pessoa vai lá, trabalha,
estuda, etc, etc, para conquistar um bem, e outro vai lá, destrói o bem do outro, um carro, qualquer coisa, qualquer bem material. Né? Impedimento de acesso a recursos financeiros. Né? Então, é você impedir o outro de ter o recurso financeiro. Hoje, pela internet, tem gente que vai lá e faz algumas coisas, tira o celular e aí muda a senha, impede a pessoa de ter ao seu direito dos seus recursos financeiros, e tira aquele direito e rouba, desvia, manda pix, aquela coisa toda aqui, aquilo é um ato de violência. Né? Moral. O último tipo de violência aqui, a violência moral. Aí você tem calúnia, né? Você mentir a respeito do outro, né? De tal maneira que o outro tem ali uma perda ali de o nome que conquistou, né? A sua moral violentada. Difamação, difamar o outro, falar coisas que o outro, na verdade, mentindo, né? Tudo aqui está injúria, perseguição. Hoje temos perseguição também nos ambientes de tecnologia, nos ambientes onde a pessoa persegue através do celular, das redes, etc, etc, é uma violência. Tanto que já existem leis aí, né, onde essa pessoa deve ser levada aos tribunais, né, porque ela fica importunando, ela fica tirando a paz do outro, também isso é uma violência. Muito bem, então vamos encerrar por aqui. No próximo encontro nós vamos discutir já, vamos aprofundar mais um pouco, né, sobre a questão do não revidar, é sabedoria ou covardia. Vamos ver aqui o que Jesus falou e aí a gente vai entender um pouquinho melhor, aprofundando mais essas questões. Muito bem, se vocês gostaram, para que mais pessoas possam assistir, não vão ser muitas, né? No máximo 200, 300, 400 pessoas aí que assistem, né, nas diversas plataformas. Deixe aí seu like e compartilhe também com demais pessoas se acharem interessante. Muito bem, então vamos rezar, agradecer a Deus, que possamos abrir os nossos horizontes a respeito da violência e mostrando cada vez mais que a proposta de Jesus é da superação da violência. Que Ele nos ilumine, que Ele verdadeiramente mude a nossa mentalidade de tal maneira que possamos ser melhores seres humanos, melhores cristãos. Tudo isso nos pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Não percam, semana que vem, se Deus quiser.